pessoal do YouTube, sou o David Tech e hoje vou trazer uma análise para vocês aqui do Sony Xperia E4. Nós temos aqui um aparelho em design com bordas curvadas, tá bom? Um design um pouco peculiar com esse botão grande. O botão dele de grande é esse que é o botão que liga e desliga a tela, e o botão de volume tem a mesma cor da carcaça, então é meio difícil vocês verem esse relevo. Acho que dá pra ver aí, eu coloco aqui na luz, volume mais e menos, tá? O aparelho possui uma traseira bem bacana, nós temos a câmera traseira e o flash, e é basicamente isso o seu design. Vamos falar um pouco de especificações, que aí começa basicamente o que a galera realmente se importa. Nós temos um aparelho com Android 4.4 KitKat. Nós temos um aparelho com um peso razoável de 144 gramas, super tranquilo segurar ele, tá galera? Nós temos um processador MediaTek Cortex A7 e um processador quad-core de 1.3 GHz e um ARM Mali 400. Então o aparelho possui um processador intermediário bem posicionado, tá bom? Bem bacana. Ele poderia ter o Snapdragon, mas está com o MediaTek. Ele tem 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento interno, tá bom? E uma resolução de tela de 540 por 960 pixels. Eu acho que ele poderia muito bem ter uma tela HD, isso não afetaria tanto o seu preço, tá? Mas a Sony resolveu colocar essa tela um pouco inferior. Eu realmente prefiro telas HD e acho que os aparelhos devem ser fabricados pensando nisso. Vamos colocar no mínimo uma tela HD, tá? Que é o suficiente para trazer uma experiência bacana para o usuário. Ele tem 220 pixels de densidade por polegada, tá? Isso salva ele no ponto, tá? A tela não apresenta granulação, você não vê os pixels, então dá para usar o aparelho de uma forma bem harmônica, vamos dizer assim. Nós temos uma tela IPS LCD com 5 megapixels de câmera traseira e 2 megapixels de câmera frontal e 2.300 mAh de bateria. No quesito bateria, o aparelho também traz um dia de uso moderado. Você pode acessar sua internet, você pode jogar um pouco seu jogo e você pode conversar com seus amigos, tanto no WhatsApp, acessando a internet em si ou ligando mesmo as ligações. Ele também funciona bem. Sobre nas ligações, o alto-falante dele também é super tranquilo, você não vê problemas na recepção aí do áudio da pessoa, a pessoa do outro lado falando com você, super tranquilo. Você vai ter as informações necessárias para configurar o menu do aparelho aqui. Nós temos uma questão de aplicativos, nós temos muitos aplicativos desnecessários nesse aparelho. Eu sempre em minhas análises falo disso, as empresas têm que se tocar, a gente não quer porcaria, a gente quer aplicativo pra gente usar. E não queremos nada consumindo a nossa memória, simples assim. E se a gente quiser um aplicativo, que ele esteja na loja e seja facultativa a instalação dele. Não que a gente tenha que fazer acesso root para tirar alguns aplicativos que a gente não vai usar, que vão consumir nossa memória, tanto interna quanto memória RAM. Então eu tô cansado dessas coisas, tá bom? Esse aparelho apresenta uma quantidade um pouco excessiva de aplicativos. Em questão de armazenamento interno, o aparelho possui aí aproximadamente de 4 a 5 GB de armazenamento interno, tá bom? É um valor médio no mercado, os aparelhos de 8 GB estão aí nesse limite aí de memória, tá? Nunca cheguei a ver um menos que de 4 a 5, mas ele tá aí, tá bem posicionado nessa questão de memória, mesmo eu não gostando das empresas fazerem isso, tá? Falar que o aparelho tem 8 GB de memória interna e a pessoa só poder baixar 5 ou menos, né? Porque do jeito que tá. Sobre a questão de atualizações que a galera sempre pergunta, eu não vi nenhuma informação da Sony sobre atualizar esse aparelho para Android 5.0. Realmente é um detalhe super importante, mas as empresas parecem que não ligam muito para isso. A ideia dela é lançar o aparelho, fazer você comprar e defasá-lo. Realmente é complicado. Já falei sobre a bateria dele, que sim funciona bem. Esse aparelho possui um sistema bem bacana de poupar energia. Você pode ter várias configurações aqui de gerenciamento de energia e todas elas funcionam muito bem. Elas eu não vou dizer por como cada funciona, tá? Mas funcionam tranquilamente, é só você dar uma lida e realmente, galera, velho, esse aparelho surpreende quando você consegue utilizar bem todas essas funções de bateria. Em questão de jogos, eu não vou fazer como eu fazia antes de rodar milhares de jogos, eu rodo mais ou menos rodo um jogo que já vai falar por muitos. Salt 8 é um jogo pesado, né? Nem todo aparelho consegue rodar. E pronto, rodando esse jogo aqui você já vê que ele vai rodar com certeza o Subway Surfers, Temple Run, Sub Tsunami, entre outros jogos aí que estão aí nessa categoria, tá bom? Vou jogar aqui, coloco aqui pra vocês.
galera, além de ter a noção que esse aparelho roda uma gama bem bacana de jogos, vocês tiveram a noção que eu jogo muito mal, né? Então pronto. Outra coisa bem bacana que a galera sempre pede é o Tutu Benchmark, né? Que não mede exatamente a qualidade do aparelho, você não deve escolher se um aparelho é bom ou não pelo Tutu Benchmark, mas é um parâmetro para muitas pessoas. Então vamos rodar aí. Então galera, nós temos um aparelho aqui que fez 18.875, tá? Vou mostrar aqui, então detalhes, 18.875 com esses pontinhos aqui nessas partes do aparelho, né? Então, um valor bacana, né? A gente viu aí o LG Leon, que eu já testei aqui no canal. Você pode procurar no tudo dele para ter uma noção. Você pode procurar do Samsung Galaxy S5 e de mais de 10 aparelhos que eu já testei aqui nesse canal. Falou, galera. Até o próximo vídeo, tá bom? Essa foi a análise do Sony Xperia E4. Se você quiser mais vídeos, mais análises, mais conteúdo bacana, visita o canal, mais de 1.100 vídeos, velho. Não é possível que você não vai gostar. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.